Olá, futura habilitada! Finalmente chegou o primeiro dia do tão esperado movimento Reprovada na CNH Nunca Mais. Eu sou Carlos Nogueira, eu sou terapeuta e especialista em ensinar mulheres a serem aprovadas na prova prática da CNH, através do controle do nervosismo, do medo, da ansiedade e todos os pensamentos e sentimentos ruins que estão te afastando do seu grande sonho. E nessa jornada de 3 aulas, eu vou mostrar para você o passo a passo da técnica que eu criei e venho utilizando nos últimos 12 anos para ajudar centenas de mulheres a serem aprovadas, sem precisar investir mais dinheiro em novos pacotes de aula de direção. E não importa o número de vezes que já tentou e tenha reprovado. Dá só uma olhadinha. Bianca, me diz uma coisa. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Me diz uma coisa. Quantas vezes tu reprovou antes de me conhecer? Só 8. Só 8? 8 vezes. Eu já tinha reprovado, 4 vezes. Já estava indo para a 5ª tentativa. Quantas vezes tu já havia reprovado? 8 vezes. 8 vezes? 8 vezes. 2 vezes. A Duas. terceira, graças a Deus, te conheci. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Eu tinha reprovado uma vez. Uma vezinha, mas foi como se fosse 1000. 1000 vezes. Olha, a minha maior dificuldade é a função da ansiedade, Eu tenho muita ansiedade e eu não sei como controlar isso, na verdade, Foi o que acabou me fazer eu rodar 4 vezes, devido à ansiedade. Quantas vezes tu tinha reprovado no carro? Uma. E 2 a moto? E 2 na mão. Eu tinha as minhas pernas pequenininhas dentro do carro. E já tinha reprovado várias vezes. E quando foi na 8ª vez, eu já estava assim, no final eu já estava pioneando, fazendo grito na edição de categoria. Então, era mais tempo, Tinha acho que 5 anos. Mas eu quase esgotei esse prazo. Quantas vezes tu tinha reprovado? Foram 5 reprovações. Reprovei várias vezes. Várias vezes. 8 vezes eu fui reprovado. Eu tô com uma mão que eu tô querendo Ah, entendi. Show de bola. Massa. A B, ó. Aham, bem, te mete. Tu tá com a tua carteira aí, não? Pra nós tirar uma foto? Aí, que massa, show de bola. Massa, muito massa. Ô, Danilo, Mérito me diz uma coisa. Não, mérito teu. mas eu posso só lembrar que eu tinha passado antes de você, não do nosso. Tu tá com a tua habilitação, não? Tô, deixa eu só, é uma coisa errada, Deixa eu só pegar aqui. Agora faz 5 meses já. Show de bola. Aqui, ó. Vou botar ela, vou mostrar a foto. Tá aqui. Show de bola. Muito obrigada. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Tem, tá aqui do meu lado. Sabe que eu quero fazer uma parede só de CNH, Então, mas pode ficar tranquilo aqui. Isso, tu põe a mão no capô. Dado. Aí, show de bola. Massa. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Sim. Aí, sabe por que eu peço a CNH? Porque eu quero ter um quadro, uma parede cheinho, tipo um pôster assim, com todas as alunas, todas as mulheres que eu já ajudei. Tu tem a tua CNH aí? Bora lá. Aí, show de bola. Tu sabe por que eu peço a CNH, Eu quero fazer uma parede assim, só com foto de vocês, com a CNH na mão. E aí um dia, eu ainda vou ter um estúdio assim, que eu vou fazer minhas lives, e aí vai aparecer no fundo todas as mulheres que eu já ajudei a se aprovar. Vai faltar parede. Vai faltar parede. É por isso que vai ficar tua foto bem bonita lá. Agora, algumas pessoas vão nos ver, vão ouvir falar, e mesmo que nem falou agora há pouco, vão achar que é golpe. Pra te não dizer que é golpe, e por acaso nem o teu Renato. Eu tenho meu Renato, tá aqui, ó. Estava com a prova agendada no dia 28. Pode ter, foi cancelado. Nossa, cara. Foi cancelado. Teria 2 aulas, a seria dia 28. Aí foi cancelado. Aí eu fiz uma aula quarta-feira de tarde e uma aula de Olha essa bola. O teu Renato, pra gente tirar um print, eu queria tirar fazer uma foto com todas as mulheres que eu já atendi, que eu já ajudei. Eu quero fazer uma foto bem grandona assim, que eu vou botar no meu escritório, pra me lembrar. Eu não tenho porque eu ainda vou fazer a prova de moto. Eu só tenho aquela foto que eu te mandei. Mas eu legal. não tenho, fiz a prova de moto. Tá, legal. Mas então quando tiver, a gente vai fazer isso aqui, nem seja só pra tirar uma foto, pra me guardar como lembrança e ficar ali toda vez que eu olhar eu me lembrar. Porque cada aluna que passa por mim, sempre tem uma história, Sempre tem algo pra compartilhar, algo interessante. E eu acho isso muito show. Agora, diz uma coisa, sua carteira tá aí, não? Minha carteira? Tá. Então eu quero o meu objetivo agora é juntar o maior número de pessoas, de alunas possível, com a carteira na mão. Eu vou tirar uma foto e vou criar uma parede
só com as alunas que eu já ajudei a ser aprovada e ter resultado. Então, no momento de tirar a tua carteira aí agora, vai fazer que nem a Bianca ontem, que mostrou a carteira assim e eu tirei um print, pode ser? Pode ser. Eu vou só chamar minha bolsa. Tá. Ah, tá show de bola. Na verdade, eu vou tirar um print. Vou deixar que depois eu vou gravar a tela agora, vou tirar um print e aí depois eu vou colocar nas minhas redes sociais. Bom, obrigado. Carteira na mão, Resultado, delegada aqui pra mostrar, graças a Deus, já até renovei já, né, ó. Vou só achar ela de carteira de mulher e bolsa de mulher, tá no já é a segunda já. Já na segunda renovação? Já renovei já, graças a Deus. Nem acredito. Às vezes, quando eu fui renovar ela agora, eu fiquei pensando, digo, nossa, será que é verdade mesmo? Porque só quem teve do meu lado aí sabe quanto eu tive muita dificuldade na aprovação da CNH. 8 vezes eu fui reprovado. Até que um dia eu olhando o celular, o Face, eu vi um vídeo do Sr. Carlos. E eu pensei, olhei para ele no vídeo e vi que aquele olhar, aquela voz dele, me deu uma força, me deu uma segurança. Aquela força assim que veio do teu olhar, do teu sorriso, das tuas palavras, que tu falou que a pessoa quanto mais reprovada, tá mais preparada. Daí eu pensei, então eu tô preparada. Show de bola. Eu botei na minha cabeça, então eu tô preparada. Bacana, né? Eu, sinceramente, toda vez que eu revejo esse depoimento, eu me emociono, chego a me arrepiar, porque me coloco no seu lugar e consigo entender todo o sentimento de frustração, angústia, medo e dor que você está passando. Por isso, fica comigo e presta muito atenção em cada uma das 3 aulas dessa semana, que eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar a se livrar desse momento complicado da sua vida e alcançar o seu grande sonho de olhar para a sua carteira de habilitação e poder dizer: eu consegui, eu sou uma guerreira, eu sou uma leoa. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Como eu venho de uma família muito pobre, desde cedo eu tive que escolher: ou eu estudava ou eu ia trabalhar para ajudar em casa. Comecei então com 8 anos, vendendo lanche na rua, nas oficinas, comércio, só para ter uma ideia da minha pobreza. Eu dormia em um colchão, aqueles de palha, antigo. Quando eu levantava, ficava o desenho certinho do corpo ali. Parecia aquele sarcófago, aqueles caixão que as múmias dormem. Um desenho animado. Mas o legal disso é que eu não precisava arrumar minha cama todas as noites. Então eu baixei a cabeça e eu me dediquei a trabalhar. Tudo que aparecia de serviço eu pegava. Flanelinha, servente de obra, não tinha ruim. Um dia eu tive um pensamento que eu não queria ser como a minha família. Trabalhava e não adquiria nada. Nada contra, eu só não desejava essa vida para mim. Eu, na época, eu tinha um sonho, como toda criança, comprar uma motinha 50 cilindrada. Batalhei, lutei, e o que era para ser em 1 ano, eu consegui na metade do tempo, em 6 meses. Detalhe, uma CP400 vermelha Hollywood. Eu não alcançava nem os pés no chão. Um dia eu fui abastecer num posto, ele tinha um desnível, e eu não alcancei o pé no chão de pequeno. E a moto caiu para o lado, por cima de mim. Os frentistas não sabiam se me ajudavam a levantar aquela burra moto ou riam da minha cara. Isso foi divertido. E não foi só uma única vez. Eu caí sozinho também numa sinaleira. Fechou o sinal, eu parei com a moto e a moto tombou para o lado. Um monte de gente na parada do ônibus ficou rindo da minha cara. Os carros buzinando e eu não conseguia levantar a moto. Eu tinha 15 anos na época, sem carteira, com medo que a polícia aparecesse e fosse lá e me levasse, me guinchasse. Mas tudo serviu de aprendizado. Quando eu vi os resultados que eu estava tendo na época, aí então me dediquei a trabalhar mais ainda, com muito mais afinco, muito mais garra. 3 anos depois, comprei a minha primeira casa própria. Com 18 já era independente financeiramente. Ganhei muito dinheiro, mas botei muito fora, pois eu não tinha conhecimento. Com isso, eu vivi uma gangorra,
Horas lá em cima, horas lá embaixo. E assim eu estava. Às vezes eu tinha muito, às vezes eu tinha que contar moedinhas para comprar alguma coisa para o final de semana. Isso me incomodava, sinceramente. Foi então que, aconselhado pela minha mulher, ela me deu a ideia de voltar a estudar. Eu tinha parado na 8ª série, isso mesmo. Então eu comecei tudo novamente. Fiz supletivo, trabalhava de dia, estudava à noite, depois fiz vários cursos, treinamentos, palestra na área de gestão de empresas. Fiz faculdade de administração, ênfase em comércio exterior, fiz pós em gestão financeira pela FGV, auditoria, controladoria, gestão financeira e consultoria. Meus resultados melhoraram, mas ainda não era o que eu esperava. Nesse meio tempo, veio a crise. Eu me endividei. E aí eu percebi sinceramente que não adiantava eu saber um monte de coisa, ter um vasto conhecimento, enquanto não mudasse a minha mente. Nessa época conheci então a metodologia do coach, ao qual eu me surpreendi. Antes disso eu fui fazer um tal de coach financeiro. Eu saí mais endividado, pois me colocaram numa turma para investimento e não para endividados. Eu estava na época com mais de 200 mil de dívidas. Mesmo decepcionado, eu acabei no intervalo da aula online na época e eu vi o depoimento de várias pessoas de uma empresa conceituada na área. E eu fui tirar informação, só que o investimento deles de 6 dias ou 2 finais de semana era o meu faturamento de um mês inteiro na época da minha empresa que estava endividada. Nisso eu conversei com minha esposa e ela mesmo assim me incentivou a fazer, mesmo não tendo dinheiro. Eu disse não, só se for a vontade de Deus. E algo aconteceu. Não sei se por milagre, coincidência, lei da atração, seja lá como você fala, ou no que você acredita. Chegou na minha casa uma carta do banco que eu devia, dizendo que tinha lá uma quantia das vendas da loja com cartões de crédito há muito tempo. Eu realmente não acreditei, pois geralmente o que caía na conta, o banco pegava. Eu fui no caixa automático então e, pasmem, estava lá a quantia exata para pagar todo o curso de uma vez só, mais a despesa de viagem, pois eu tinha que viajar 300 quilômetros de distância. Hospedagem, comida, na mesma hora eu saquei e transferi o restante para minha conta. Fui fazer o curso tranquilo. Ali eu mudei a minha vida. Eu cheguei em casa no domingo e simplesmente à noite eu risquei a minha parede de baixo a cima e eu fiz um gráfico onde eu estava lá embaixo, 200 mil negativo, e onde eu queria estar, 100 mil positivo um ano depois. Todo dia eu passava pelaquela parede, muitas vezes eu nem olhava, mas na minha mente eu sabia que ali estava o meu objetivo, onde eu queria estar. Então acontece que 6 meses depois eu me surpreendi. Aconteceu. Com isso me deu uma confiança incrível. E eu comecei a ajudar outras pessoas que estavam endividadas. Algumas tinham pensado até em suicídio na época. Eu atendia todas as noites da semana. Me deu um baita conhecimento, um baita gás. E eu fiz isso por um bom tempo, até que eu comecei a cobrar. Eu ganhava bem por isso. Eu tinha excelentes resultados. Mas chegou um tempo que eu cansei. O processo durava 3 meses, um encontro de 1 hora, uma vez por semana. Chegou uma época que eu achava muito tempo, sinceramente. Eu queria me puxar. Eu queria trabalhar a mente da pessoa um dia e ver o resultado no máximo, no outro. Então na época eu rezei e pedi a Deus que me mostrasse um caminho. E novamente, milagre, sorte, coincidência ou não, meu sobrinho na época que trabalhava comigo tinha pedido dispensa na segunda-feira pela manhã. Quando veio trabalhar à tarde, chegou com uma cara de choro. Eu perguntei o que houve, guri, brincando. Quem morreu? Ele disse, ninguém, tio. Eu fui fazer a prova de direção e reprovei de novo. Eu disse,
Nem sabia que estava tirando a CNH. Ele disse: sim, tio, já reprovei umas 3 vezes. Estou pensando em desistir. Eu disse: não, capaz, um guri novo, com todo o gás, com toda a energia. Não mesmo. Faz o seguinte, marca a tua prova e me avisa uma semana antes, que eu vou te ajudar. Ele disse: será? Eu falei: te garanto, rapaz, vai lá, marca. Marcou a prova, que era numa segunda, me avisou no sábado. Eu tinha vontade de esganar, de matar aquele guri. Eu pensei: o que eu vou fazer em tão pouco tempo? Já sei, vou levar no local da prova e ver como ele dirige. Marquei com ele no domingo bem cedo, passei na casa dele e fomos para o local onde ia ser a prova na segunda-feira. Dei o carro para ele e comecei a dizer o que ele deveria fazer, estacionar, parada e tudo mais. Me surpreendi, pois ele não errava nada, fazia melhor que eu, que já tinha carteira há anos. Eu perguntei para ele: que isso, guri? Tu dirige muito bem, melhor do que eu. Ele disse: eu sei, tio, meu instrutor me elogia sempre. Eu já tenho um carrinho, sei dirigir, mas chega na hora da prova, as mãos começam a suar, as pernas tremem, me dá um branco, eu esqueço tudo. Eu disse: não, isso aí é emocional, vamos embora, isso eu resolvo. Dei umas técnicas para ele fazer, um passo a passo, uma metodologia. No outro dia, levei ele no local da prova. Ele estava extremamente tranquilo, que nem ele acreditava tanto. Eu ofereci para ele, para nós no caminho tomarmos um café. Eu ia pagar. Ele não quis, pois disse que estava tão bem do estômago e não queria arriscar de estragar isso. Nós chegamos então no local da prova. O instrutor juntou a turma, perguntou se alguém tinha alguma dúvida, deu algumas orientações e foi cada um para o seu canto. A maioria estava reprovando naquele dia, até que chegou a vez do meu sobrinho. O avaliador chamou o nome dele, ele foi. Quando apresentou o documento de identificação, uma carteira de trabalho, que era o que ele tinha na época, o avaliador disse que nem era para aceitar aquela carteira, pois estava toda surrada. Meu sobrinho disse: como assim? Com esse mesmo documento, eu fiz a inscrição da minha CNH, eu fiz as aulas teóricas, prática, prova e ninguém nunca disse nada. Hoje, quando vou fazer a prova, você me diz isso para me deixar nervoso? Vocês querem roubar o nosso dinheiro, fazer coisa para nós rodar. Depois que disse, se arrependeu, porque aquela pessoa que ele chamou de ladrão que ia avaliar ele. Ele disse: agora já falei, cabe a mim mostrar a minha capacidade. Continuou fazendo as técnicas que eu ensinei, mesmo dentro do carro. Saiu, fez a baliza, a garagem, o avaliador entrou, saiu para o percurso, sempre fazendo a técnica, voltou ao avaliador, desceu e cumprimentou meu sobrinho. Deu os parabéns, aprovado. Saiu feliz da vida, eu mais ainda, pois eu fiquei muito orgulhoso do meu trabalho. Após isso, um primo ficou sabendo e pediu se eu não ajudava a namorada, pois estava no processo, já tinha reprovado umas 6 vezes. Ela entrava em crise de pânico toda vez que ia fazer a prova e chorava muito depois que reprovava. Eu combinei com ela somente 1 hora antes, pois eu não tinha horário naquela época. Levei ela para o local da prova, lá tinha umas balizas. Coloquei ela para fazer e ela não acertava uma sequer. Eu achei que não ia ser possível. Dito e feito, ela reprovou naquele dia. Mas enquanto esperava ela ser chamada, eu observei uma senhora que andava de um lado para o outro, pequenininha, nitidamente nervosa, fumando um cigarro atrás do outro, com uma bolsa a tiracol, pequenininha. Eu me aproximei, comecei a puxar papo, no início foi difícil, até que ela me deu uma oportunidade e começou a me dizer
que ela tinha reprovado 16 vezes. No primeiro instante, eu fiquei meio abalado. Eu nunca tinha escutado que uma pessoa pudesse reprovar tanto. Mesmo assim, como eu era treinado no processo de coach, a gente aprende a não julgar ninguém e aceitar cada um como é. Após isso, eu comecei ali mesmo a aplicar um monte de técnicas e ferramentas. Tudo que eu podia naquele espaço de tempo. Até que ela foi chamada. Nesse meio tempo, eu me envolvi numa discussão com o instrutor, que chamou ela de Maria Baliza, pois ela nunca havia saído da baliza. Eu disse, dá um voto de confiança, um pensamento positivo, não debocha. Nisso, eu olhei para onde ela foi fazer a baliza e não enxerguei. Achei que ela pudesse ter reprovado e saído pela outra esquina onde eu não estava, e eu não ter visto. Daqui a pouco eu olho para a minha direita, o lado, e vem uma senhorinha, só com a cabeça de trás da direção assim, dobrando bem devagar. Estacionou, saiu do carro, o avaliador deu os parabéns para ela, ela saiu rindo sozinha pela rua. Passou por mim, dei os parabéns, nem parou, só disse, agora ele vai ver só. O marido, que disse que ela só ia pegar o carro zero quando ela tivesse carteira. Ela ia descontar, ela falou. Até hoje ela não sabe o que eu fiz por ela, mas ela fez muito mais por mim. Me deu a oportunidade para testar minhas técnicas e ferramentas com uma pessoa que já havia reprovado várias vezes. Ali eu comecei a juntar com o que tinha aplicado no meu sobrinho e assim foi nascendo o meu método. Lembra da namorada do meu primo que tinha reprovado naquele dia? Marcou uma prova 15 dias depois. Entrou em contato comigo e me disse que não queria sair para dirigir. Se eu pudesse ajudar ela a controlar a ansiedade, o medo que ela sentia um dia antes, que estaria bem. Eu disse que sim, era isso que eu fazia de melhor. Como a prova dela era na segunda, atendi ela no domingo, na minha casa. Apliquei o passo a passo que já tinha dado certo com o meu sobrinho e com a senhora de 16 vezes. Ela se emocionou muito no dia. Ela chorou. Depois ela disse que sentiu uma sensação de paz, um alívio. Parecia que tinha tirado um peso das costas. Agradeceu. No outro dia foi fazer a prova e saiu aprovada. A partir daí, eu fui para os locais de prova, como eu chamo, campo de batalha. E eu comecei a estudar as pessoas na hora da prova. O que elas faziam que dava errado. E o que elas faziam que dava certo. Com isso eu fui aperfeiçoando, melhorando o meu método como eu faço até hoje. E é justamente sobre o que você fez de errado até aqui que te afastou da tua aprovação que eu quero hoje conversar com você. Eu sei que o processo de habilitação não é fácil, nem para homens e nem para as mulheres. Eu tenho certeza disso. É claro que existem os pontos fora da curva. Pessoas que conseguem ser aprovadas de primeira e sem muita dor. Mas geralmente não é assim que acontece. Então, se você já reprovou 1, 2, 3 ou mais de 10 vezes, não se preocupe. Você não está sozinho. É bem provável que em várias cidades nesse nosso país agora existam diversas pessoas como você assistindo esse mesmo evento, que reprovaram tanto ou mais vezes do que você. Pode parecer muito contraintuitivo isso que eu vou te falar agora. Um dos principais erros que você vem cometendo no seu processo de habilitação e que te faz ser reprovada é não dominar o seu nervosismo e voltar à autoescola para comprar novos pacotes de aula prática. Novos pacotes de direção, além de deixar o processo ainda mais caro, não vão te ajudar a alcançar o seu objetivo. Se o motivo da sua reprovação foi ou vem sendo nervosismo, medo, traumas, dores psicológicas
ou movimentos involuntários do corpo causados pela sua mente, como o caso de tremedeira sem motivo aparente, não há pacote de aula prática nesse mundo que resolva o problema de alguém que esteja passando por tudo o que eu acabei de falar aqui agora. Então, se você se identificou, pare agora mesmo de investir o seu tempo e dinheiro em mais pacotes de direção. Geralmente nós, seres humanos, temos a tendência natural de tentar deixar as coisas mais fáceis, de minimizar a dor e o tempo de obtenção de um determinado objetivo, buscando atalhos que na nossa cabeça podem parecer a fórmula mágica que vai trazer o resultado. Porém, talvez você não saiba que esses atalhos, ao invés de estarem te levando para mais próximo da sua habilitação, ao contrário, estão te afastando dela. Sabe algo que possivelmente você já fez no local de prova, muitas vezes no intuito de ganhar tempo para ficar mais tranquila antes de iniciar a prova, que certamente teve o efeito contrário? Deixar que todos os seus colegas de turma façam a prova antes de você, pedindo ao seu instrutor que te deixe no final da fila. Sabe por que isso joga contra você? É simples. O ser humano tem a tendência natural de se comparar. E comigo ou com você não é diferente. Nós estamos o tempo todo nos comparando com outras pessoas. Simples assim. Qual é a mulher que nunca olhou para uma amiga e comparou o seu cabelo com o dela? Não me diga que você nunca olhou para as unhas de uma amiga e em seguida olhou para as suas. Eu sei que você já fez isso. Todos nós comparamos de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. E na autoescola, quando você deixa os seus colegas fazerem a avaliação prática antes de você, o que acontece é que aqueles ou aquelas que você julgava estarem mais bem preparadas do que você, podem também não conseguir a aprovação. E isso simplesmente detona a sua autoconfiança, porque você pensa assim: nossa, mas se fulano ou fulana que estava muito mais preparada não conseguiu passar, por que eu vou conseguir? Logo, uma vez que tu tenha feito e pensado isso, você já perdeu a tua carteira ali, porque o seu subconsciente, ele age como servo fiel e ele toma como verdadeiro tudo aquilo que você sugestionar para ele. É simples. Logo, se você começa a sua avaliação já imaginando que vai reprovar, não tem como conseguir um resultado diferente que não seja a reprovação. E não é só isso. Eu sei que é muito delicado o que eu vou falar aqui agora, mas eu sinceramente preciso que você encare isso de frente e preste muita atenção. Você não pode continuar terceirizando a responsabilidade pela sua aprovação e a culpa pela sua não aprovação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que enquanto você continuar acreditando que reprovou por causa do examinador, que te reprovou de propósito, porque queria arrumar um jeito de te arrancar algum dinheiro de forma ilegal, ou mesmo colocar a culpa no seu instrutor ou na autoescola que você está matriculada. Seja por qual motivo for, você nunca vai conseguir a sua aprovação, seja com a habilitação ou com qualquer coisa que você desejar obter na sua vida. Você vai precisar chamar a responsabilidade para si mesma e resolver chegar no seu sucesso, independente do que acontecer ou de qualquer pessoa. É chamar para si a responsabilidade e dizer: eu quero, eu posso, eu consigo. Nenhuma autoescola, nenhum instrutor, nenhum examinador, ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Não importa o que tente fazer. Eu perdi as contas do número de mulheres que eu ajudei até hoje nessa jornada, sinceramente. Mas não é incomum algumas chegarem até mim
dizendo que não estão conseguindo a aprovação porque os seus próprios companheiros não estão lhe apoiando no processo. Com o perdão da palavra, e eu espero que esse não seja o seu caso, mas eu já ouvi inclusive o relato de mulheres que os seus maridos lhe chamaram de burra e ignorante. E elas, ao invés de combaterem isso psicologicamente, usando como combustível para a sua aprovação, ao contrário, internalizaram a ofensa e a partir daí dizem que não vão mesmo conseguir e usam aquilo que o marido fez como álibi. Eu realmente torço muito para que você não esteja nessa situação. Mas se esse for o seu caso, é o momento de relaxar e descansar, porque você está agora no melhor lugar do mundo que poderia estar para resolver o seu problema, tirar essa pedra do seu caminho que está te afastando do seu sonho em ter a sua carteira e mostrar para todos aqueles que de alguma forma tentaram prejudicar ou não acreditaram em você, que você é uma forte leoa e que não vai desistir. Assim, não importa o que façam, não importa o que digam, porque não é sobre o que eles fazem, e sim como você reage ao que eles fazem. Até o final dessa jornada, você vai aprender exatamente como combater isso de forma eficaz, revertendo toda a negatividade que enviaram para você, como combustível ao seu favor. Isso mesmo. Mas não é só isso. Nesses últimos anos, seja em contato com a aluna, seja no local de prova, eu percebi um erro fatal que muitas mulheres estavam fazendo para usar como atalho, que inclusive coloca a segurança de terceiros em risco, que é de buscar por algum remédio, substância calmante ou qualquer outra poção que altere o seu estado natural psicológico. É muito provável que você mesma, que está me assistindo agora, já tenha tomado alguma coisa no dia anterior ou nas horas que antecedem a prova prática. Ou mesmo que não tenha feito isso, tenha cogitado fazer ou até mesmo tido contato com pessoas que fizeram. O que eu posso te dizer é o seguinte: se você já fez ou cogitou fazer isso, risque de uma vez por todas essa ideia da sua cabeça, tire fora. E você tem, no mínimo, 3 bons motivos para nunca mais cogitar esse atalho na sua jornada rumo à habilitação. O primeiro é que, de cara, antes mesmo de conseguir a sua carteira, você já estará cometendo um crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, que prevê 6 meses a 3 anos de detenção para aquele ou aquela que conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Agora você já pensou bem no problema que pode arrumar para a sua vida se no local da prova, Deus me livre e guarde, não quero isso para você, você causar um acidente, por menor que seja, e eles pedirem para você fazer um exame de sangue e o resultado apontar que no seu corpo existe alguma substância que você tenha tomado sem o consentimento por escrito de um médico? Eu não quero nem pensar nisso e nem você, não é mesmo? Por isso é tão importante que você deve ficar nessa jornada comigo até o final da semana. E eu vou te mostrar como você vai conquistar a sua carteira sem usar nenhuma forma ilícita, tudo dentro da lei, apenas usando as habilidades que você já tem. E não importa se você já gastou rios de dinheiro com pacotes de aulas. Se você tem tentado ficar por última no local da prova. Se você coloca a culpa das suas reprovações nos outros. Ou até mesmo tenha tentado controlar o seu nervosismo e os seus estímulos por meio de alguma substância. E mesmo assim continuou com carimbo de reprovada
na sua ficha. Na próxima quarta-feira, às 8 da manhã, você precisa ficar ligado no seu e-mail, nos grupos de WhatsApp, porque exatamente nesse horário a minha equipe vai liberar o link da aula 2, onde você vai começar a entender a forma correta de resolver todos esses problemas, além de qualquer outro que esteja te afastando da sua aprovação. É na próxima quarta-feira que você vai dar mais um gigantesco passo rumo ao seu sonho, para que da mesma forma que a senhora Helena, a Ironi, a Samanta, a Janaína, a Patrícia, a Letícia e outras dezenas de mulheres consiga chegar à sua CNH. Você seja a próxima a vir aqui e dar o seu depoimento e mostrar para outras tantas mulheres que não importa idade, classe social, cor da pele ou grau de estudo, toda mulher é capaz de conquistar aquilo que coloca como meta na sua vida, quando tem contato com um método testado e aprovado que lhe dá o passo a passo para resolver todas as suas dores e te levar ao seu objetivo, ao seu sonho. Agora eu preciso te fazer um pedido. Eu quero que você vá lá no nosso grupo de WhatsApp, clica no link que a minha equipe enviou para que você possa fazer parte, junto com outras centenas de mulheres, do nosso grupo VIP no Facebook. Nesse grupo do Facebook, eu preciso muito que você escreva qual foi seu maior aprendizado durante essa aula de hoje. É importante esteja no grupo e participe ativamente, porque quando estamos numa comunidade com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, o mesmo propósito, nosso resultado tendem a acontecer muito mais rápido. É como nós fazemos com os nossos guris. Sabe quando você recomenda para o seu filho ou filha, não ande com um fulano, porque fulano faz coisa errada. Você diz isso? Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Eu recomendo a você que ande com pessoas com o mesmo objetivo que você. Assim podemos ajudar os outros. Então não se esqueça, já deixe o seu despertador programado para a gente resolver esses e todos os problemas na aula de quarta-feira. A partir das 8 horas da manhã, vá ao nosso grupo do Facebook, através do link do WhatsApp e comente o seu maior ensinamento da aula de hoje. Para aquela que for na comunidade e postar um resumo da aula de hoje, qual o aprendizado que teve, vai concorrer a uma aula individual comigo, uma consultoria, onde eu vou te ajudar a identificar o que pode estar te travando, te ajudar pessoalmente a ser aprovado. Isso é sensacional. Uma consultoria comigo hoje eu não marco mais, porque eu não tenho tempo, mas só vai concorrer àquela que postar na nossa comunidade do Facebook. Foi lá, colocou a postagem, um resumo da aula 1, da aula 2 e 3. Se fizer só uma não vale, ok? O sorteio vai ser realizado e será anunciado o nome da vencedora. Um grande abraço, nos vemos quarta-feira às 8 horas da manhã. Até lá!